tranquilo, tranquilo. Evite, decoreba, tenta raciocinar, que aí depois de muito tempo tu ainda vai entender isso aí. Na nossa discussão rápida da tabela periódica, vale lembrar o seguinte, né? A tabela periódica ela foi organizada de forma que os elementos com propriedades parecidas fiquem relativamente próximos uns dos outros, certo? A galera que fica na direita superior lá, excetuando os gases nobres, que são nobres, né, não reagem, nós temos flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, os 4 caras mais tarados por elétron. Eles são muito tarados por elétron, vê o elétron ele quer arrancar. Por isso, inclusive, que a gente usa flúor, oxigênio, cloro para desinfecção, né? Ele destrói a bactéria, ele rouba os elétrons das paredes celulares e desmonta a bactéria, não é a bactéria. Já existem elétrons que, em vez de serem eletronegativos, como esses que estão lá na tabela periódica, é lá na outra extremidade, né? Na parte inferior esquerda da tabela, encabeçado pelo frâncio, que é o maior átomo da tabela periódica e o cara que tem menos apego a seus elétrons. Passa alguém e pega o elétron para ti. Então tem cara que é tarado por elétron, tem cara que não está nem aí por elétron. Imagine vocês que eu tenho 2 corpos neutros, mesmo número de prótons e elétrons, 2 corpos neutros isolados. Só que um desses é composto de átomos que tem mais tesão por elétron do que esse. O que acontece se eu pegar e atritar eles, esfregar? Quando eu faço isso, eu estou arrastando a eletrosfera desses átomos nas eletrosferas desses, né? Se esse cara tem mais tesão por elétron do que esses, não adianta, junto à fome com a vontade de comer, vai haver transferência de elétron. Se esse cara estava neutro e recebeu elétron, ele vai ficar negativamente carregado. Em compensação, o cara que estava neutro e perdeu elétron vai ficar. Por isso que não precisa decorar para descobrir que na eletrização por atrito os sinais ficam opostos. Sinais opostos. Outra coisa importante: se depois do atrito esse cara perdeu 3 elétrons, quantos elétrons esse ganhou? 3. Porque o elétron não pode escapar para fora do corpo, ele vai, né, como foi arrastado do corpo no outro, se os elétrons saem desse, entram nesse corpo. Ou seja, quando eu for calcular a quantidade de carga adquirida, esse N, que é o número de partículas em excesso, é igual tanto para um corpo quanto para o outro. A única distinção é que um fica positivo e o outro negativo. Ou seja, além de os sinais serem opostos, os módulos são iguais. E mesmo módulo. Módulo é valor, né? Vou ficar chique, a gente chama de módulo, é um númerozinho. Resumindo, mais 5 conclui-se menos 5. Mais 1 milhão, então o outro menos 1 milhão. Assim, certo? O ideal era tu raciocinar, porque aí passa 2 meses tu ilização por atrito, como é que era mesmo? Aí tu vai raciocinando a neutro, atrito, esfrega, lembra da eletronegatividade, bum, acabou. Tu mata a charada. Eu já vi aluno decorando atrito, opostos, mesmo modo, opostos, não adianta, cara. Passa 1 mês, tu não lembra mais. Tá? Então tu tem que entender o que está acontecendo para ficar perene essa informação. Eletrização por atrito, ela mais tranquila. Eletrização por contato. Eletrização por contato. Essa aí, embora seja fácil, tem algumas peculiaridades. A primeira parte é básica, dá uma olhada. Um cara está carregado negativamente
que eu posso dizer que tem 3 prótons e meio? O próton vai se dividir em 2, bipartição de prótons, será que existe isso? Não, né? Ou seja, uma delas vai ficar com 3 prótons e a outra com 4. E quem que vai ficar com 4 e quem com 3? 50% de probabilidade. Então, se tu ficar fazendo isso 1000 vezes, né, vai dar mais ou menos 500 vezes o próton em excesso vai ficar numa das partículas, outras 500 vezes o próton vai ficar na outra partícula. Ou seja, eventualmente eles podem te cobrar essa noção de que tem algo probabilístico
é o processo mais delicado, ele é simples também, mas é o que geralmente pode gerar mais probleminha. Vamos dar uma olhada nesse processo de eletrização por indução. Se tu fores perceber, o único processo de eletrização que eu parti de corpos neutros foi o por atrito. Eu tinha dois caras neutros, eu atritei, um ficou positivamente carregado, o outro negativamente carregado. Quando eu fiz a eletrização por contato, já tinha um cara carregado, seja positiva ou negativamente. E de novo na eletrização por indução, eu vou precisar de um corpo carregado previamente. Então vamos lá. Eletrização por indução. Dá uma olhada no que eu vou fazer, gente. Eu tenho um corpo negativamente carregado e quero usar ele para carregar um corpo que está neutro. Olha como é que é o processo. Tu primeiro aproxima o corpo neutro do corpo carregado, mas não encosta, né? Se tu encostar, vai ser processo de eletrização por contato. Está na boca do povo, os opostos se atraem. Quer dizer que esses átomos que estão nessa região, eles terão seus elétrons expulsos para longe do corpo carregado negativamente. Automaticamente, esses átomos dessa região ficarão com falta de elétrons. Existe pegadinha aí na tua apostila que diz que o próton é que se aproximou do corpo negativo, né? Não pode. Não te esquece que no material sólido os átomos estão agarrados uns aos outros e não podem se deslocar uns em relação aos outros. Se pegar um vergalhão, né, de construção civil da Gerdau, aí tu vai lá e entorta ele e solta, ele volta no lugar, né, mostrando que os átomos estão presos uns aos outros. E como tem o escudo Jedi invisível, que é a eletrosfera protegendo o núcleo, os prótons e nêutrons nunca podem passear nos materiais sólidos, só os elétrons que saem quicando de eletrosfera para eletrosfera. Por isso que eu quis te comentar, né, que os elétrons saíram daqui e vieram para cá. Esse corpo aqui ele é chamado de indutor, porque ele que promoveu a indução desse cara. Agora esse corpo está induzido. Estava neutro, continua neutro, porém induzido. Tem alguma coisa acontecendo ali. Observa que se eu afastar o indutor, a indução acaba e ele volta a ficar com as cargas espalhadas normalmente. Agora eu vou manter o corpo indutor próximo do corpo induzido e vou conectar o corpo induzido à Terra, fazer o famoso fio terra. Esse é o símbolo internacional de fio terra. Para quem não sabe o que é isso, se tu vai numa loja de material de construção, por favor, amigo, eu quero fazer um fio terra. Ele não vai judiar ninguém, fica tranquilo. Ele vai te vender uma haste de cobre de 2,5 metros. Tu vai levar essa haste de cobre para casa e vais enterrar ela no chão com uma marreta. E vais conectar um fio nela e vais levar até o terceiro plugue da tomada para fazer o terra. Isso pode salvar a vida dos teus filhos ao tomar banho de chuveiro elétrico, por exemplo, ou ao usar o computador, e em caso de tempestade elétrica diminui enormemente a chance dos aparelhos queimarem. Certo? Na verdade, no resto do mundo é a própria empresa de distribuição que faz esse aterramento. Como o Brasil é um país continental, ficaria caro para essas empresas fazerem um aterramento no continente brasileiro todo. Ela prefere deixar o outro morrer, queimar os aparelhos em dias de raio, e aí o cara entra em ação judicial e ganha na justiça esse valor. E mesmo sendo indenizado, essas empresas gastam menos dinheiro cobrindo a indenização do que fazendo a instalação, fazendo um aterramento no Brasil todo. Tu vê que lamentável, né? Na próxima vez, tu contrata um eletricista competente e manda aterrar a tua casa. A família agradece. Beleza? Fez o fio terra, e aí, cara, já que os iguais se repelem, não tinha para onde esses elétrons fugir, tá vendo? Quando eu conectei com o planeta Terra, que é gigantesco, o planeta Terra vai receber esses elétrons sem reclamar. Depois de alguns milissegundos, tu pode cortar o fio terra, e aí sim, o corpo que estava neutro ficou positiva ou negativamente carregado. Parabéns, já que ele perdeu coisa negativa, né? Vai ficar sobrando coisa positiva nele. Sempre que eu uso o indutor negativo, o corpo carregado fica positivamente carregado, né? Se eu usasse o indutor positivo, esse ficaria negativamente carregado. Para título de decoreba, sinais opostos. Mas o ideal
O importante é tu conseguir raciocinar isso tudo, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás a UFSC fez a seguinte pegadinha. Na eletização por indução, aproximamos o corpo neutro do indutor, conectamos com a Terra, afastamos o corpo indutor e desconectamos com a Terra. Será que adianta fazer assim? Será que adianta eu afastar o indutor antes de conectar a ligação com a Terra? Não, né? Porque quando eu afastar o indutor, aqueles elétrons que tinham escoado pelo fio vão subir atraído pela carga positiva, neutralizando o corpo de novo. Ou seja, tem que entender esse processo. Aproxima do corpo carregado, ele ficou induzido, conecta o indutor na Terra, desconecta da Terra, mantendo o indutor próximo. Aí tu pode passear com o corpo carregado. Beleza? Então cuidado com isso, é o único processo que é um pouquinho mais delicado. Vamos fazer o sentido oposto? Vamos fazer o sentido oposto. Vamos usar o indutor positivo para a gente discutir as peculiaridades. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a ideia. E usar o indutor positivo, aí eu pego o corpo que estava neutro, lá longe, aproximo e encosto, certo? Não, né? Não encosta, deixa só próximo. Aí tu vai lá, conecta com a Terra. O que vai acontecer quando eu conectar com a Terra? Eu posso afirmar que os prótons vão descer do fio e aí esse cara vai ficar negativamente carregado? Não, né? Acabamos de discutir que próton não pode se mexer, senão, bum, reação nuclear, bomba atômica. Beleza? Nada vai explodir aqui, pelo amor de Deus. Então, na verdade, os opostos se atraem, os elétrons sobem pelo fio terra. E aí, tu pode mandar o indutor embora. Pode? Não. Tem que primeiro desconectar da Terra. Aí sim. Agora tu tem um corpo carregado negativamente, já que ele recebeu elétrons da Terra. Pode passear com o teu corpo carregado sem problema nenhum. Certo? Eu já vi muita pegadinha nisso. O aluno é induzido a acreditar nas questões vestibulares que é o próton que vai ou vem, né? Mesmo que ele explique a carga correta, se ele falou que é o próton que se deslocou lá, já arruinou a explicação. Show de bola. Eletrização por indução. Já dá para resolver um monte de questão da posterior. Já vou te passar a tua tarefa, a tua leitura, tudo que tu tens que fazer até semana que vem para a gente poder avançar legal. Agora um momento muito importante, cara. Esse momento aqui é um momento muito importante. Quando eu vou explicar para a galera a lei de Coulomb, eu prefiro, antes de começar a explicar a lei de Coulomb, contar uns outros detalhes que vão deixar a coisa mais honesta. Olha só, nós vamos estudar em gravitação universal alguns nomes importantes: Ptolomeu, Copérnico, aí tem o Kepler, que foi o ninja, aí nasce o Newton, que é praticamente alienígena. Esse cara é um doente, não dá para acreditar. Porra, esse cara tá fora. Ptolomeu, que é isso? Ptolomeu. Cláudio, o nome dele, Cláudio Ptolomeu. Ele é do século I depois de Cristo, esse filho da mãe. Ele observava os céus com olho nu, não tinha nenhuma tecnologia para isso. O Galileu começou a fazer luneta depois que ele recebeu uma carta de um holandês, em 1600 e pouco. Aí ele copiou o holandês e começou a fazer luneta. Morreu cego, tentando olhar o sol. Sabia que o Galileu, ele já sabia que tinha manchas solares, ele fazia mapa das manchas solares. E ele já tinha detectado que quanto mais manchas solares do Sol, maior era a intensidade da atividade solar. Isso em 1600 e pouquinho. Filho da mãe, né? Hoje a gente confirma isso. Mas ele morreu cego, né? Cegou o olho de tanto olhar para o Sol com uma luneta. Imagina, olhar para o Sol, o olho não arrebenta o olho, imagina com uma luneta. Aí depois que ele destruiu o olho, ele continuou os estudos como? Brincadeira, né, bicho? Vai gostar de aprender assim, né? O Ptolomeu, então, voltando mil anos, Ptolomeu, século I. Para ele explicar o movimento dos corpos celestes, já que ele estava com referencial na Terra, ele teve que fazer uma mágica. Porque se tu acompanha noite após noite Mercúrio, por exemplo, o planetinha vermelho, ou Marte, tu vê que ele vai no céu, avança,
avança no céu e de repente avança e volta. Uma noite ele volta no céu. Ele vai, depois ele volta. Ele vai, depois volta de novo, filho da mãe do planeta. O Ptolomeu arrumou uma maneira de explicar como é que isso funcionava. Ele então tinha um sistema todo complexo lá dos planetas orbitando a Terra. Ele escreveu isso num livro chamado Almagésto, que hoje está na internet, para tu ver, inacreditável, é um livro de 2000 anos, que tu pode acessar na internet e ver como é que o cara pensava naquela época. Pode parecer absurda a ideia do Ptolomeu, o geocentrismo, a Terra no centro, mas o filho da mãe previa eclipse. Sim, ele previa eclipse há 2000 anos atrás. Ele falava, gente, olha, daqui a um mês vai aparecer uma sombra na Lua. E aparecia. Pessoal, daqui a um tempo o Sol vai dar uma desaparecida no céu. E desaparecia. Tu imagina um sujeito que há 2000 anos atrás prevê eclipse? Isso é pacto com o demônio. Copérnico é de 1500 e pouco. Só 1500 anos depois do Ptolomeu chegou um cara com uma ideia um pouco melhor. O Ptolomeu Copérnico disse, não pessoal, o ideal é a gente imaginar que o Sol está parado e que os planetas orbitam o Sol. A galera queria internar o Copérnico, porque ninguém filosoficamente admitia que a Terra pudesse estar a 100 mil km por hora, que é a velocidade da Terra em relação ao Sol. Mas como os cálculos do Copérnico eram mais fáceis de digerir, quem trabalhava com esse tipo de coisa gostou da ideia. Continuou achando o Copérnico maluco, mas gostou da ideia e abraçou o heliocentrismo. Na verdade, eu te pergunto, quem está correto? Ptolomeu ou Copérnico? Será que o certo é dizer que a Terra é o centro ou o Sol é o centro? Foi o que a professora de Geografia me falou no 6º ano. Me convenceu de que era o Sol que era o centro. Eu te pergunto, me prova. Deus disse que era o centro, está na Bíblia? Não, né? Não, nenhum dos dois está certo ou errado. Quando a gente usa a Terra como referencial, fica pior de estudar, mais difícil, mas não está errado, tanto o cara prevê eclipse. Se tu bota o Sol como centro, fica mais gostoso. Mas se tu quiser fazer um sistema com a Lua sendo o centro, vai dar um pandemônio matemático, mas dá para fazer. Beleza? Então é importante tu tirar do teu coração, do ponto de vista físico, de que o Sol é o centro. Depende do referencial. Quem que orbita quem? É o Sol que orbita a Terra ou a Terra que orbita o Sol? Depende do referencial. Eu daqui da Terra, eu juro que o Sol. Eu olho para o Sol, ele está ali, passa um tempo e ele está lá. O Sol se mexeu. Agora, alguém que pudesse pisar na superfície do Sol, olharia para o Sol e juraria, parado. Não, parado. E olhar a bolinha azul, a bolinha azul ali. Ou está lá a bolinha azul não se mexendo, tenho certeza. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que ser filosófico para admitir isso, certo? Beleza. Copérnico foi um cara que começou a abrir a mente do mundo para isso. Escreveu livro e tal, Os dois erraram porque eles estavam viciados na trajetória circular, no mundo antigo, que é redondo é divino. Afinal, a Lua é redonda e está no céu, onde os deuses moram. O Sol é redondo, está no céu, onde os deuses moram. Logo, o que é redondo é divino. Ou seja, o movimento dos planetas tem que ser alguma coisa a ver com redondo. Então, ambos insistiam na trajetória circular. Quando o Kepler pegou dados de 10 anos de observação dos céus feito por um outro sujeito chamado Tycho Brahe, ele percebeu que a trajetória dos planetas em torno do Sol não era circular, era elíptica, lembra? Aí nasceram as 3 leis de Kepler. Então, até hoje, nós usamos as 3 leis de Kepler para entender o movimento de sistemas planetários. Não só o nosso, outros também. Inacreditável, o cara em 1600 e pouco descobre a cinemática, a descrição perfeita para sistemas solares como o nosso. O Newton, como eu te falei, ele era um doente. O Newton, ele lia tudo que tu pode imaginar. Ele leu quase tudo de matemática, física, química, biologia que foi produzido antes dele. Ele era tarado, ele era doente, ele ficava assim 2 dias sem comer direito, debruçado em cima dos livros, dormindo 1 hora em cima do livro, acordando e continuando. Louco. É aquele cara que tu olha para ele e vê que ele é esquisitão, sabe? Funciona numa frequência diferente, o cara é meio doidão. Quando ele leu o Ptolomeu, leu o Copérnico, leu o Kepler, viu quanto que evolução, como é que esse filho da mãe do Kepler matou essa charada, ele ficou encantado e não satisfeito. Ele pensou, poxa, o Kepler explicou como é que é o movimento dos planetas em torno do Sol. Mas Newton queria saber por
não passa reto? Nessa época, Newton já estava trabalhando nas 3 leis de Newton, já estava com elas praticamente finalizadas. O Newton conseguiu quebrar o paradigma porque ele pensou o seguinte: eu acho que as regras que regem o movimento dos corpos celestes são as mesmas regras que regem os movimentos dos corpos aqui na Terra. Ninguém tinha desconfiado disso. Vou te explicar o que é a Lua orbitar a Terra. Por que quando eu arremessei a caneta, ela não foi em linha reta com velocidade constante? Por que ela fez curva? Viu a curva? Ela fez uma curva para baixo, né? Por quê? Tu sabe, né, que se eu tivesse no espaço sideral longe de mim, com a minha roupinha de astronauta flutuando no meio do nada, e arremessasse do mesmo jeito, essa coisa iria em linha reta com velocidade constante para toda a eternidade. Lembra da primeira lei de Newton? Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas aceito isso, né? Isso é uma coisa resolvida já na física. Se eu arremesso um objeto no vácuo absoluto e ele anda em linha reta com velocidade constante para toda a eternidade, certo? E por que aqui não foi assim? Alguma coisa puxou a tampa da caneta para baixo, né? Ela até queria continuar, ela parou por causa do atrito. Se não tivesse atrito, ela ia continuar para toda a eternidade. E ela não foi reta porque alguma coisa puxou ela para baixo. Quem que puxou a tampa da caneta para baixo? A gravidade, né? O fato de átomos serem atraídos por átomos, né? Os átomos da Terra atraíram esses átomos aqui. Foi ou não foi? Agora, olha que interessante. Se eu jogo devagarzinho, a curva que a caneta descreve é acentuada para baixo, concorda? Agora, se eu jogo mais forte, tu viu que uma curva ficou mais suave? Ela se abriu mais, a curva não foi tão fechada? Agora viaja comigo, esquece a parede. E eu vou jogar com tanta força, cara, que a curvatura da queda vai se igualar à curvatura da Terra. O que vai acontecer com a tampa da caneta? Nunca mais vai encostar no chão. Vai ficar caindo para sempre ao redor da Terra, orbitando. Tudo bem para vocês? Louco, né, cara? Ninguém antes do Newton conseguiu perceber que arremessando uma pedra na horizontal, tu consegue visualizar o que é um planeta orbitando a Terra, o que é um cometa, o que é uma coisa passando próximo da Terra. Tu vê, né, cara? Quem tem TV vê satélite, Oi, GVT, ou Sky, sei lá, tu deve perceber que tem aquela anteninha pequenininha apontando para o céu, né? Tem que ter alguma coisa lá no céu, né, cara? Tem que ter alguma coisa lá no céu para emitir alguma coisa com a antena, né? Certo? Ou é pegadinha do malandro, ou aquela antena não precisava estar lá, tá de sacanagem os caras que instalaram a antena na tua casa. O que é aquilo que está lá mesmo? Um satélite artificial, né? Que foi arremessado com um foguete e o cálculo foi feito de tal forma que a rotação do satélite em torno da Terra acompanha a rotação da própria Terra. Assim, para quem está na Terra, dá a sensação de que o satélite está parado, né? Satélite geoestacionário, o nome desse satélite. Inacreditável, né? Como é que não desregula essa encrenca, né? Como é que aquele satélite não vai um pouquinho para o lado e não desalinha com a antena? Desalinha. Na verdade, quando o Sol atinge o satélite, ele é meio que empurrado para o lado pelo vento solar. Então tu vê, esse satélite ele é cheio de tubos de gás lá, né? Que quando ele desregula, a empresa que comanda o satélite aperta uns botãozinhos, o gás vai lá e bota o satélite na posição certa. Depois de algumas décadas, quando o gás do satélite acabar, ele vai morrer, não vai dar mais para regular ele quando ele sair do lugar. Aí vai ter que gastar alguns milhões para levar um astronauta lá, uns 100 milhões para levar um astronauta lá e regular na mão o satélite. Aí não dá, né? Melhor lançar outro satélite. Que viagem, né, cara? Não imaginava, né, que de repente a Sky era algo tão tecnológico. Pô, que loucura. Mas o que eu quero te dizer é que esse safado aqui, estudando os caras anteriores, conseguiu descobrir a lei de atração das massas. Ou seja, o Newton descobriu que massa atrai massa. Se eu tenho uma massa M1 próxima de uma massa M2, elas estão a uma distância D. Esses corpos vão se atrair com uma força. O Newton, estudando principalmente Kepler, conseguiu descobrir que lei é essa. A lei de atração das massas de Newton é escrita assim, ó. Como Newton chegou a essa conclusão é algo que a gente trabalha num curso superior de física, não num curso de nível médio. Ele usou cálculo diferencial integral a partir das regras de Kepler e aí conseguiu perceber que
a única explicação do movimento dos corpos celestes ser aquela dada por Kepler era através dessa regra. Como é que o Newton escreveu isso? Em inglês arcaico. Ele escreveu assim, ó: dois corpos sempre se atrairão com uma certa força gravitacional que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Newton também comentou que essa força dependia de uma constante que ele não conseguiu calcular na época pela falta de tecnologia, e ele falou que essa constante gravitacional universal, né, depois outros sujeitos calcularam a constante gravitacional universal, que hoje o número bom é esse aqui. Não te preocupa com as unidades, tá? 6,67 vezes 10 a menos 11. Depois a gente aprende a análise dimensional. 10 a menos 11, número grande ou pequeno? Se fosse 10 na 11 seria grande, né? 10 na menos 11 é um número pequeno, certo, gente? É por isso que tu não te sente atraído pelos colegas que estão do teu lado. Existe uma atração entre cada um de vocês, cada maldita molécula dessa sala está atraindo as outras. Eu não me sinto atraído pela caneta, porque a constante gravitacional universal é minúscula, então precisa de corpos grandes para eu sentir atração, tipo o planeta. Aí eu sinto a atração. Quando tu está na frente de um prédio grande, tu não te sente atraído por ele. Por quê? Porque na verdade a força de atração mudou só um pouquinho a componente dela, né? Apontava bem para o centro da Terra. Aí tu chegou próximo de um prédio enorme, ela vai 1 grau para cima do prédio, tu não consegue perceber que isso acontece, mas acontece. O importante que eu quero para o vestibular agora é o seguinte, ó. Imagine que a partir dessa situação original eu dobrei uma das massas. O que vai acontecer com a força de atração? Se eu dobrar aquele número ali, o que acontece com o resultado da conta? Dobra. Se eu pegar, está todo multiplicando, tá vendo? É vezes, aqui tem uma divisão e a distância está elevada ao quadrado. Se eu pego essa massa M1 e multiplico ela por 2, o resultado da conta vai ser multiplicado por 2. Esses dois corpos estão se atraindo com uma certa força. Aí eu pego esse corpo aqui do paninho e multiplico a massa dele por 3. O que aconteceu com a força? Pode errar. É que se tu me falar, eu não sei se tu está entendendo. Eu não sei se eu avanço ou não. Vou tentar de novo. Tem uma certa força, tá? Vou dar número. 10 newtons. Aí eu pego esse cara e dobro a massa dele, tá vendo? Dobro. Foi para 20 newtons. Dois corpos estão se atraindo. Eu triplico a massa de um deles. O que acontece com a força? Obrigado, triplica. Vi que muita gente entendeu, estou feliz. Dois corpos estão se atraindo. Eu triplico a massa de um e quintuplico a massa do outro. 8 ou 15 vezes maior. 15, né? Porque é vezes, né? 3 em 5, 15 vezes maior a força de atração. É isso que significa dizer que a atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Produto. Tranquilo? O que tu acha que acontece? Força original era 10. Vou botar uma força maior, né, para ficar mais bonito, 200. O que tu acha que acontece se eu dobrar a distância? Era 200 newtons, dois corpos estão se atraindo no meio do espaço sideral. Aí eu peguei a distância entre eles de maneira mágica e dobrei. O que vai acontecer com a força de atração entre eles? Diminui, pensa no ímã. Quanto mais distantes estão os ímãs, tu quase não sente força. Aproxima, vai ficando forte, daqui a pouco gruda de tão forte que ficou. Tranquilo? Então, quanto maior a distância, menor a força. Quantas vezes tu acha que vai diminuir a força? Já que eu dobrei a distância. A sensação que dá é 2, né? Só que olha o que o Newton colocou na distância, ó. Ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Vai cair 4 vezes a força. Se a distância não estivesse ao quadrado, estaria correto. A distância aumentou 2, a força cairia 2. Mas como a distância está elevada ao quadrado, se ela aumenta 2, a força cai 4, tem que elevar ao quadrado. Deixa eu ver se tu entendeu. Tripliquei a distância. Vai
9. Tranquilo? Legal. Eu acredito que o Newton comeu o pão que o diabo amassou para descobrir isso. Não tinha nada anterior a ele que falasse isso. Foi dele, foi autoral o trabalho dele. Ele não copiou de ninguém. Agora, olha o que eu vou te dizer. A aula, na verdade, não é sobre a lei de atração das massas de Newton. A aula é sobre a lei de Coulomb. Lei de Coulomb. O Newton, como eu devo ter comentado, ele é de 1600 para 1700, final de 1600 e início de 1700. O Coulomb, se eu não me engano, essa lei é de 1789, é final de 1700, ou seja, quase 100 anos de separação, beleza? Naquela época, gente, quem estudava as leis da natureza, estudava tudo. Não é que nem hoje, que pode se especializar numa coisa minúscula lá. A galera manjava um pouco de tudo. Será que o Coulomb leu os livros do Newton? Será que o Coulomb manjava das leis de Newton? Putz, e se manjava. Aí ele foi para o laboratório trabalhar com cargas elétricas, né, que é o que a gente está estudando. Olha o que aconteceu no laboratório. Ele pegou uma carga elétrica que ele conhecia, amarrou num dinamômetro. Para quem não sabe, dinamômetro é um aparelho para medir força. Pegou uma carga Q2 que ele conhecia, vamos colocar assim mais oposto para ela se atrair, amarrou num aparelho de medir força, esqueci o nome, Muito bem, dinamômetro. Eu tinha falado aqui, cara, só que estava desacordado, se eu conseguia repetir. Se tiver vergonha, fala para ti. Dinamômetro, também funciona. Então, beleza. Aí ele foi lá e viu a força. Deixa eu ver quanto é que é a força. Que legal, deu 30 newtons. Naquela época nem se chamava força de Newton ainda, tá? Não deu tempo de digerir e homenagear o Newton ainda, mas nós vamos chamar de 30 newtons para facilitar a nossa vida. Aí ele se perguntou, né? O que será que acontece se eu dobrar uma das cargas? Ele foi lá e trocou essa carga Q1 por uma que era o dobro. O que teu coração diz? Quanto é que tu acha que foi a leitura no dinamômetro? Pode falar. Muito bem. A leitura do dinamômetro passou a ser, obrigado, 60 newtons. Dobrou uma das cargas, dobrou. Ele nem se espantou, ele até imaginava que fosse acontecer mesmo. Não faz sentido. O que tu acha que aconteceu quando ele triplicou a outra carga? 3 em 6? 18, 180 newtons. Vamos analisar da primeira situação para a última. Na primeira situação era 30 newtons, certo? Só que eu dobrei uma carga e tripliquei a outra. 2 vezes 3? 6. Vai ter que aumentar 6 vezes a força. 3 vezes 6? 18, 180. Faz sentido. Tanto analisando da primeira situação para a última, quanto da segunda situação para a última, o raciocínio está fechando. Tranquilo? Ele nem se espantou muito, ele já vi isso em algum lugar, mas tudo bem. Mas quando ele pegou essa distância D e dobrou para uma distância 2D, quando ele afastou as cargas, que cargas, professor? A2Q1 e A-3Q2. Quando ele afastou essas cargas para uma distância que era o dobro da distância original, o que tu acha que aconteceu com a força que originalmente era 130 newtons? Diminuiu quanto? Metade é um bom chute. Metade é um bom chute, porque dobrou, né? Então cair pela metade é um bom chute, mas não foi o dobro. Alguém dá mais? 2 ao quadrado caiu 4 vezes. R$180 para 2 dá 90, para 2 dá 45 quilos. 45 newtons de atração. Cara, na hora que ele viu isso, eu imagino que ele deve ter ficado arrepiado. Ele deve ter pensado, não é possível. Não. Deixa eu triplicar para ter certeza. Ele foi no laboratório dele, triplicou a distância entre as cargas. Adivinha o que aconteceu com a força? 3 vezes 3? Caiu 9 vezes a força, ele não teve dúvida. Puta, isso aí é a mesma coisa que eu aprendi quando eu li aquela porcaria do Newton. Só que tu imagina se ele descreve no livro dele que, olha, quando eu fui no laboratório e fiz os experimentos, eu percebi que a lei de atração das massas desenvolvida por Newton também funciona na atração ou repulsão de carga elétrica. Aí ele não ganha os louros, né, cara? Ou seja, quando o Coulomb desenvolveu a lei de Coulomb, ele queria que a fórmula ficasse bem diferente dessa, né?
certo? A UFSC adora integrar nos alunos essa consciência, adora testar para ver se o aluno está entendendo isso. O negócio é o seguinte, na tua apostila tem uma tabelinha que eu gostaria que nós completássemos junto, porque eu quero que tu arrisque primeiro a completar a tabelinha, e aí depois eu vou corrigir a tabelinha para ver se tu está no caminho certo, para ver se tu entendeu essa minha fala. É lá na página 341, se eu não me engano, dá uma olhada lá, é lá no final da apostila, tá, essa nossa matéria. 341. Vê se é isso, vê se eu não estou enganado. Peraí, agora eu me perdi totalmente. Ah, melhor você ser diferente. Não sabia. Então tá, nós estamos na página 29, né? Concorda comigo? É isso aí, página 29 nós estamos. Avançada da página 29 para 30, eu acho pesado para hoje já te falar de tubo elétrico. Eu quero primeiro desenvolver melhor aquela ideia. Então tá, tu não tem essa tabela. Qual é o problema? Eu faço eu a tabela. Não tem problema nenhum, querido. Antes de fazer a tabela, eu quero dar alguns exemplos para vocês. A tabelinha, ó, fica tranquilo que é uma tabela bem boa de copiar, tá, gente? São 3 tabelinhas que são bem simples de serem copiadas. A tabela que eu falo é a seguinte, ó, tem 3 tabelas na apostila dos colegas ali. A tabela fala da força e da distância. Uma tabela comparando a força. Que força e que distância, professor? A força de atração ou repulsão entre cargas elétricas e a distância entre essas cargas elétricas. Pronto, agora tu também tem. Sabe qual é o perigo dessa brincadeira que eu vou fazer agora? Para o cara poder entender no fundo do coração como é que se completa aquelas tabelas, o ideal é que primeiro eu fizesse com um número para ti. Porque eu já fui aluno, eu sei, o número era fera, letra eu travava. Eu tive que fazer um trabalho filosófico na minha mente para acreditar que letras e números são a mesma coisa. Só depois que eu me convenci que letra e número era a mesma coisa, que era um preconceito meu com as letras travar, é que eu comecei a conseguir fazer cálculos literais, algébricos maiores. Então, antes de tu completar essas tabelas para ver se tu pegou a manha, eu vou fazer outro exemplo aqui. Já deixa ela ali para a gente completar junto. Aliás, para tu tentar e eu corrigir na sequência. Mas antes eu vou fazer exemplo. Fiz 3 exemplos, eu acho, de eletrização, né? De quantidade de carga, não foi? Agora o exemplo 4, então. É isso? Então tá. Eu tenho uma carga Q1 aqui, uma carga positiva Q1, que vale 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. E a 3 metros dessa carga tem uma carga negativa Q2 de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs. E elas estão a 3 metros uma da outra. Eu posso mudar isso aqui para 4, porque tivesse números iguais, para não te confundir. 4, 2 e 3. Ótimo. Já te comentei que a constante eletrostática é 9 vezes 10 na 9. E é ela que vai aparecer no teu vestibular, tá? Então eu espero que até a semana que vem já tenha decorado ela, de tanto exercitar. Vou calcular a força de atração ou repulsão. Atração ou repulsão? Atração, só posso atrair. Então a setinha, a representação seria assim, ó. Essas setas têm que ter o mesmo tamanho, tá, gente? Ah, professor, mas uma carga diferente da outra.
igual. Tudo bem? Agora o perigo. O que será que vai acontecer se eu dobrar a distância? Se eu dobrar a distância, de 3 vai para quanto? 6, né? Aqui embaixo ia aparecer 6 ao quadrado, concorda comigo? Certo? Vamos fazer a conta? Vou dobrar a distância. Ficou tudo igual, tá, gente? Só que em vez de 3 vai ser 6 metros. Vamos ver o que vai acontecer. 9 vezes 10 dá 9. 4 vezes 10 dá menos 6. Menos 2 vezes 10 dá menos 3. Dividido por 6 ao quadrado. 10 na 9 com 10 dá menos 9, zerou. Lá em cima ficou 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 30. 8 vezes 9, 72. E 6 vezes 6, 36. 72 dividido para 36. O que aconteceu, galera, com a força? Foi dividida por quanto? 8 dividido por quanto para dar 2? Mas eu aumentei 4 vezes a distância? Não, né? Eu só dobrei. Não foi o que eu falei ao longo da aula, que se eu dobrasse a distância, a força cairia 4 vezes? Te provei com números, tu concorda comigo? Beleza? Pode tentar completar a tabela agora. Eu vou começar e tu vai finalizar. O que acontece mesmo quando a distância cai pela metade? A força aumenta quantas vezes? 4. Parabéns, tu completaria. 4F. Certo? Ela quadruplicou. E o que acontece se a distância aumenta 3 vezes? 3 vezes 3? A força cai 9 vezes. F dividido por 9. Beleza? Tu viu? É bem fácil completar aquela tabela. A única tabela perigosa de completar é essa. Observe que as duas primeiras tabelas eu mexi na distância e te questionei o que aconteceu com a força, certo? Eu alterei a distância e te questionei o que aconteceu com a força. Nessa tabela é diferente, né? O que o cara me afirmou quando ele colocou o F, 2F? Ele está me dizendo que a força dobrou. O que será que deve acontecer com a distância para a força dobrar? Antes ele estava levando ao quadrado para raciocinar, não é? Tem que ser o contrário, né? Qual é o contrário mesmo de levar ao quadrado? Raiz. Então, qual é a raiz de 2? Não é exata, mas eu sei que a força, que a distância vai ter que ser reduzida, raiz de 2. Eu vou ter que dividir a distância por raiz de 2. Tenta agora, que tu viu como é que eu comecei a brincadeira, tenta intuitivamente completar a tabela. Depois que tu fizer isso intuitivamente, eu vou te provar matematicamente aquilo que nós estamos fazendo intuitivamente. Para caso eles te peçam uma questão discursiva, certo? Arrisca a tabelinha, eu vou te dar 3 minutinhos, talvez, para tu tentar arriscar a tabelinha, eleva ao quadrado e faz o contrário na hora de aplicar a força nas duas primeiras tabelas. Enquanto na última tabela, tu faz o contrário de levar ao quadrado, que é extrair a raiz quadrada. Completa a tabelinha que eu preciso de tempo ainda. Vamos que vamos! Uma bela tarde para aprender física.